Agora uma reportagem exclusiva. Centenas de moradores são coagidos a fazer cadastro na FUNAI como se fossem índios para engrossar invasões de terra no sul da Bahia. A região vive um conflito permanente por causa da expulsão de agricultores dessas propriedades. O Jornal da Band mostra agora como funciona a fraude que criou uma tribo de falsos índios. Ilhéus, no litoral sul da Bahia, é uma cidade cheia de atrativos. Fundada em 1534, antes mesmo de Salvador, é um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Mas toda esta riqueza natural e arquitetônica, que serviu de inspiração para os romances de Jorge Amado, vem sendo comprometida nos últimos anos por uma série de invasões. Apesar de a Constituição proibir a ampliação de áreas indígenas desde 1988, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, faz vista grossa e há 4 anos demarcou esta área de quase 50 mil hectares, que abrange 3 municípios. A área pretendida pela FUNAI fica nessa região conhecida como Costa do Cacau e do Dendê. São terras ocupadas tradicionalmente há séculos por mestiços, descendentes de índios brancos e negros que povoaram o Brasil desde os tempos do descobrimento. Enquanto o Ministério da Justiça não dá a palavra final, mais de 100 propriedades já foram invadidas por grupos armados liderados por caciques que se dizem índios Tupinambá. Quem é o seu cacique? O cacique é Babalo. Como é seu nome, meu amigo? Osman. Osman. Essa arma, então, essa 36 é a sua que você pegou na retomada? Peguei na retomada. Certo, então a arma aqui você pegou. Peguei. Beleza, Osman. Você tem registro dela? Não. Você tem poste dela? Não. Então você está preso por porte legal de arma. Mesmo quem tem mandados de reintegração de posse é obrigado a aguardar o efetivo da polícia, que é escasso na região. Os conflitos aumentaram desde que uma base da Polícia Federal foi atacada no início do ano. Os índios são apontados como autores dos disparos. No início do mês, um agricultor foi morto a tiros e teve a orelha cortada. 4 suspeitos são procurados, entre eles o cacique Cleildo, mas até agora ninguém foi preso. Para aumentar o exército de invasores, os caciques fora da lei forjam cadastros de não índios. Vale tudo, inclusive cooptar os mais pobres. É em bairros da periferia de Ilhéus como este aqui que os caciques tentam arregimentar jovens e adultos para se cadastrarem como índios. O seu Clementino e a dona Delza chegaram a passar alguns dias como se fossem tupinambás. Foi a cacique Valdelice. Ela me falou que se eu me cadastrasse ia ficar melhor para me aposentar. Que com 55 anos, eu sendo índia, eu me aposentava, né? Então eu fiquei empolgada com aquilo, né? Eu perguntei, eu digo, rapaz, isso não vai dar problema não, porque eu não sou índia. Este agricultor conta que 7 integrantes da família dele viraram índios do dia para a noite. Ele preenche um cadastro e manda para a FUNAI. E a FUNAI, Rômulo, a gente foi para a FUNAI, chegou lá, Rômulo, o administrador da FUNAI geral, assina no cadastro e diz que a gente é índio. Seu José conta que os caciques ameaçam quem não se cadastra. Ameaçou a gente que se a gente não se tornasse índio, que tomava a propriedade da gente. Depois que o escândalo dos registros falsos veio à tona, mais de 300 pessoas procuraram voluntariamente a FUNAI para se descadastrar. Procurada, a FUNAI disse que não tutela índios e que não vai comentar a denúncia. O juiz e a procuradora responsáveis pela investigação e pelo julgamento do assassinato do líder dos produtores de cacau reclamam da ausência do Estado na região. Essas fraudes estão sendo cometidas para acontecimento de crimes mais graves ainda, que são crimes de extorsão, crimes de furto, crime de roubo, crime de homicídio, e esses crimes têm que ser coibidos e o Estado não pode ser conivente com essas práticas. O que estaria por trás das invasões, das fraudes, dos assassinatos? Esta empresária, que pediu para não ser identificada porque tem medo de morrer, dá um caminho. No ano passado, ela foi convidada a participar de uma reunião na sede desta ONG em Olivença, a 20 quilômetros de Ilhéus, e ficou assustada com o palestrante, um colombiano. Esse que estava dando a palestra foi preso e quando vem escondido, camuflado. É um negócio assim, e eles estavam muito à vontade, porque nunca imaginavam
que eu pudesse, sim, não estar compactuando com o que eles estavam falando. O objetivo era o quê? Arrecadar dinheiro? Era politizar os índios para invasões. Tentamos contato com o programa Esperança da Terra, mas a sede da organização em Olivença estava fechada. Na página da ONG na internet, o nome remete para Tideua, criada em 2002 para promover a consciência planetária. Não há nomes de diretores, nem telefone para contato. Por causa das invasões, dos assassinatos, da falta de cumprimento às ordens de reintegração de posse, essa região, uma das mais bonitas do país, já sofre as consequências. O turismo, aqui em Ilhéus e todas as cidades vizinhas, já está sendo afetado. O dono deste hotel, em frente à casa onde viveu o escritor Jorge Amado, lamenta a falta de hóspedes. Leva uma imagem de que realmente a cidade está se transformando assim numa cidade violenta, e eu acho que não é bom para a cidade isso de jeito nenhum. O secretário de Turismo de Ilhéus mostra o distrito de Olivença, cidadezinha de quase 500 anos, que será dividida ao meio, caso a reserva indígena seja mesmo criada. Só essa possibilidade de demarcação de terras, dividindo Olivença, separando ruas, já afugenta os potenciais investidores do setor. Enquanto o Ministério da Justiça não decide sobre a criação da área indígena, este agricultor chora ao ver que a lavoura de cacau, que tanta riqueza trouxe para esta região, vai se acabando, com a praga conhecida como vassoura de bruxa e principalmente com a onda de invasões. Sem nada. Comércio caiu, acabou aquela farinha boa, aquela mochila de cacau que era toda hora vendendo e o dinheiro ficou. Acabou tudo. Duas semanas após a morte de um líder de pequenos agricultores no sul da Bahia, ninguém foi preso e acusado pelo crime. A região vive um clima de tensão porque grupos que se identificam como índios invadem fazendas, agridem e ameaçam os moradores. Eles querem criar uma reserva indígena e expulsar os produtores rurais. Já arrombaram a porta na primeira pesada e já entraram atirando. Os tiros tudo a queima-roupa de pistola. Eu gritava, gente, levam tudo, mas deixa ele vivo. Mas se eles já foram amando, foram de encontro só para pegarem ele. Porque até mesmo a orelha dele arrancaram e levaram como amostra. A família de Elisângela é mais uma que foi destruída pela onda de violência que tomou conta do sul da Bahia. O marido dela foi assassinado no começo deste mês, dentro de um assentamento do INCRA, no município de Buerarema. Juraci José dos Santos era o presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Cacau e lutava contra as invasões de propriedades por indígenas que reivindicam a área. Ameaçado pelos caciques, Juraci pediu proteção diretamente ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, neste encontro em outubro do ano passado. Mas nada foi feito. O ministro da Justiça, o senhor Eduardo Cardoso, recebeu nós e dizia que dentro de poucos dias nós voltávamos para nossas terras. O ministro da Justiça, mais uma vez, mentiu para nós. Tem 5 meses e até hoje não resolveu o problema. Mais de 100 propriedades já foram invadidas nos últimos 4 anos nos municípios de Ilhéus, Una e Buerarema por grupos armados que se dizem índios tupinambás. Até agora, menos de 30 agricultores conseguiram recuperar as terras. Nessas imagens, feitas pelas forças federais durante uma ocupação, os invasores têm dificuldade para se identificar como índios. Seu nome completo? Ivanildo Andrade dos Santos. Andrade dos Santos. Que é Serra das Trempes. Serra das Trempes. Serra das Trempes? Está nessa primeira invasão ou na segunda? Rapaz, Neste outro grupo, os invasores dizem que são de outra facção indígena. Que tribo é essa? Tupinambá do Maruim. Tupinambá do Maruim. Quem é o líder? O rapaz que não é cacique não, é nós mesmos. É o jovem. Grupo jovem.
Todo mundo manda. Todo mundo comanda um outro. Fala fazer uma coisa, todo mundo faz junto. Desde que a FUNAI decidiu criar a área para os índios, a violência impera aqui na região. Um bando de caciques armados, liderados por Babau, o mais temido deles, faz o diabo. O paradeiro de Rosival Ferreira de Jesus, o Babau, é desconhecido. Responde a 8 processos que vão de estupro a ameaças e destruição do patrimônio público. E agora é suspeito, junto com o cacique Cleildo, de ordenar a execução de Juraci. Ele já chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas ficou menos de 6 meses na cadeia. Com o apoio da FUNAI e da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, foi solto e voltou a aterrorizar quem não apoia as invasões. Seu Adailton tentou resistir, mas levou um tiro e ficou paralítico. Peguei no cano da espingarda e fiquei segurando, puxando, e ele puxando para trás. Aí ele mandou o pessoal atirar em mim. Quando eu vi, eu já estava no chão já. É que procurei as pernas, não achei mais. A família de seu Adailton também não recebeu nenhum apoio do governo. Como é que faz para viver? Pedindo ajuda, né? Vou pra rua, peço dinheiro, peço carne, peço fralda. Edivan também teve a propriedade invadida e quase morreu. Foi bala, doida. E nesse dia não só saiu eu baleado não, saiu 7 pessoas baleadas. Quem foi que atirou? A turma de Babau. A violência contra os agricultores revoltou a população. Em agosto, moradores da região fecharam a BR-101, viraram e queimaram veículos oficiais. No começo de fevereiro, após a morte de Juraci, voltaram a bloquear a BR e tentaram destruir uma ponte. Depois, enfrentaram a polícia. Por causa do aumento do conflito, o governo enviou tropas federais para garantir o cumprimento da lei e da ordem. O Exército também participa do policiamento na região, com a autorização para prisões em flagrante. Mas, até agora, nenhum dos acusados pela morte de Juraci foi preso. O secretário de Movimentos Sociais da Presidência da República esteve na região, onde se reuniu com índios e produtores rurais. Mas nada de concreto foi anunciado. E quanto a Babau... Eu conheço o Babau mais de nome, participei de uma outra reunião com ele. Então aqui não tem muito o que dizer do Babau. A gente está com um problema na região de conflito, a gente está tentando pacificar a região. Para nós, pelo menos no caso da presidência, independente do lado lá ou B, o que a gente tem que pacificar a região. Para a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Ministério da Justiça não cumpre seu papel de zelar pela defesa dos direitos de todos os cidadãos, independentemente de serem índios ou não. Em apenas 2 anos e poucos meses, nós estamos com 13 estados da federação com problemas indígenas, com fazendas invadidas, com litígio de terra entre produtores rurais e índios que insistem, insuflados pela FUNAI, pelo CIMI, apoiado pelo ministro da Justiça, querendo a extensão e ampliação dessas áreas. Acabando com a vida do povo, que tem gente aleijada, morreu gente, já mataram meu filho, tem mais gente lá dentro da Ipiranga, ameaçado de morte por eles. Será impossível que não tem justiça neste mundo? Será impossível que não tem uma autoridade para vencer esses homens, pelo amor de Deus?